Que assim seja. Então, convidou a Sete, então, para iniciar a explanação sobre o silêncio. Não. ainda não botei o tema ainda. Então, vou deixar o tema. Uma boa tarde a todos. É sempre bom a gente poder estar aqui, né, na casa espírita, não aqui em cima, mas na casa espírita, porque a gente sente, muitas vezes, a gente acha sempre que são poucas pessoas, né, mas aqueles que têm sensibilidade, tá cheio aqui, né, tá cheio. Todas essas cadeiras aqui estão ocupadas. Para quem puder, né, conseguir se dar uma concentrada e sentir a vibração, nós estamos então com a casa repleta. Então aproveitem esse momento aqui dentro, com certeza a gente vai sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Tá? Fui convidado pelo Jean então para a gente fazer não é o último sábado hoje, né? Penúltima explanação do ano de 2023. Aí na hora de escolher um tema, a gente sempre fica pensando, é Natal, vamos falar sobre o Natal, é Ano Novo, vamos falar sobre o Ano Novo, mas isso aí já virou um clichê nas casas espíritas, toda vez que se chega no final do ano, acaba se escolhendo os mesmos temas, né? Eu escolhi um tema, não vou dizer que foge muito do que a gente precisa compreender, mas é um tema que vale uma reflexão também por estarmos chegando ao fim de mais um ano e tendo a perspectiva do início de um novo ano, né? E todas as vezes que nós chegamos no final de um ano, vem toda aquela, né, todos aqueles pensamentos, o ano que vem vai ser melhor. O ano que vem eu preciso mudar algumas coisas. O ano que vem eu preciso começar tal coisa. Ou seja, a gente sempre faz promessas, né, para nós mesmos, às vezes até só em pensamentos, e acaba muitas vezes não tendo talvez força, talvez energia, talvez disposição para cumprir, né? A gente acaba batendo em diversos obstáculos aí e não dá sequência a muitos planos que nós mesmos vislumbramos no final de um ano para um ano que vai se iniciar. Então, para isso eu trouxe esse tema, renovando atitudes, né? Procurando um novo caminho. Que caminho seria esse, né? Que caminho eu preciso buscar diariamente para que eu possa viver um pouco melhor? Então essas atitudes que nós temos no dia a dia, as atitudes muitas vezes que nós tomamos certas e erradas, é que nós precisamos então parar, pesar e ver, né, até que ponto eu posso modificar algumas, dar sequência a outras, né, e muitas vezes eliminar tantas outras atitudes que nós ainda tomamos de forma errada. Primeiro, o que é renovar, né? Vem lá do dicionário, é uma ação de fazer com que algo fique como novo. Renovar, né? Ato de se modificar algo ou alguma coisa para melhor. Então, aí nós já começamos a ver renovação. Precisamos nos renovar enquanto espíritos eternos. Sabemos que nós somos espíritos que vamos, né? Eu sempre falo a mesma coisa, mas é importante porque às vezes as pessoas não são as mesmas. Nós vamos e voltamos tantas vezes quantas forem necessárias para que nós atinjamos um objetivo. Qual é o objetivo? A perfeição. Um espírito perfeito é muito difícil hoje de nós conseguirmos denominar. Peguemos o mais perfeito de todos, que foi Jesus, né? Tem mais algum? O que vocês acham? Tem mais algum espírito perfeito, puro perfeito, além de Jesus? Tem? Tem, né? Porque senão não teria porquê, a gente não sabe lá na frente, né? Quantos já chegaram talvez Jesus esteja ainda um degrau acima, mas nós já temos, sim, espíritos perfeitos, puros, num patamar muito acima do nosso. Mas nós precisamos começar, é isso que a gente tem que entender, nós precisamos dar o primeiro passo, e às vezes a gente fica patinando e não sai do lugar. Então,
renovação é exatamente ali, ato de modificar alguma coisa para melhor. A partir do momento que eu entender que eu preciso melhorar, eu sei que eu vou estar progredindo. Esse progresso depende da minha melhora. Então eu não posso permanecer estagnado, parado, né? Eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Então eu parei, eu estagnei. Eu não consigo render nenhum passo, digamos assim, rumo a essa evolução que nós todos precisamos buscar, né? E atitude? Renovar é aquilo que nós vimos ali. E o que é atitude? Renovar as nossas atitudes. É uma norma de procedimento que nos leva a um determinado comportamento. É o impulso que nos leva a tomar uma decisão e agir. É isso que eu considero importantíssimo nesse processo que nós vivenciamos vivenciamos todos os dias, que é esse processo de evoluir, de subir, de conquistar, de vencer os obstáculos que a vida vai nos colocando à prova, e nós vamos, né, galgando esses degraus até um dia, quem sabe, dependendo do merecimento de cada um de nós, dependendo da nossa dedicação, nós consigamos atingir lá o patamar de espírito perfeito. De onde vem então essa vontade, né? Ela pode ter origem cultural, familiar, né? Até mesmo pessoal. Eu quero. Eu posso ter influência da minha família, eu posso ter influência do meio. Tudo vai me levar, ou não, a buscar esse progresso moral. Então nós trazemos ainda múltiplos clichês mentais que estão arquivados no nosso inconsciente, né? Resultado de velhas recordações, principalmente as danosas, as que causaram danos lá atrás, nós trazemos para essa existência, e isso é que vai nos dar ou não o impulso para que a gente possa alcançar esse nosso propósito, né? E que são herdadas das mais variadas épocas das nossas existências. Ou seja, se nós formos remontar as nossas existências passadas, lá, né, 3, 4, 5 existências para trás, com certeza nós já evoluímos, com certeza um pouquinho, que seja, né? E estamos hoje aqui buscando mais. A cada encarnação, a cada existência, pessoal, a gente tem que ter a certeza de nós aprendemos. Alguma coisa nós aprendemos. Ninguém passa, eu disse que a gente pode passar sem fazer o bem e sem fazer o mal, ficar estagnado. Porém, o conhecimento que a gente adquire, a gente leva. Por pequeno ou por menor que seja esse conhecimento adquirido nas nossas existências, nós levamos para outra. Então, todas as nossas existências, com certeza, nós já sabemos um pouco mais do que nós sabíamos no passado. Então, esse acúmulo de conhecimento, o espírito leva para sempre. Ele não perde. Pode ficar, muitas vezes, no nosso subconsciente, algum tipo de conhecimento que lá na frente vai despertando, mas a gente não perde o que a gente adquiriu no passado. Certo? E esse processo todo, como é que ele vai iniciar? Primeiro, no nosso pensamento. Tudo começa a partir do pensamento. Sempre falo aqui que o pensamento hoje talvez seja uma das principais potencialidades que nós temos no nosso eu. Porque o pensamento é energia, é força, é poder. O pensamento tem poder. Então eu consigo muitas vezes, através do meu pensamento, modificar determinadas circunstâncias da minha vida que poderiam ser para o bem ou para o mal. Então o pensamento ele é muito importante. Depois vem o sentimento, porque se eu penso, eu sinto alguma coisa com relação àquele pensamento que eu estou tendo. E por fim o comportamento. Como é que eu vou me comportar de acordo com o que eu pensei e com o que eu senti? Eu preciso agir, né? Então está ali o ciclo. Está meio ruim de enxergar. Deixa eu só dizer para vocês o que tem cada um daqueles. Nem aqui está. Eu abri de novo a palestra aqui, que aqui está melhor para ver. Tenho consciência da situação. Me conscientizei. Tenho um sentimento em relação a essa situação.
Depois, tenho as minhas tendências de reação. Isso vira um ciclo, ou um círculo vicioso. Eu tenho que ter as tendências em relação a tudo aquilo que eu consegui através da atitude inicialmente, de um processo todo que gira em torno de pensamento, sentimento e comportamento. Certo? Ainda, renovação de pensamento, renovação de atitude, renovação de ações. Isso é movimento. Nós estamos em constante movimento. Nós aqui estamos, né, até podemos estar parados, mas o nosso pensamento está agindo. Nós não paramos de pensar. Nós não paramos de pensar. Então é o pensamento que impulsiona as nossas atitudes. Para que eu tenha atitude e me proponha a renovação minha, íntima, eu tenho que ter um starter. Qual é esse starter? Qual é esse ponto de partida? É o pensamento. Vontade. Imprimir vontade a algo. Ou seja, eu quero fazer. Depois, eu posso fazer, eu vou fazer. Certo? Eu quero, eu posso, eu vou. Eu faço, realmente. Jesus, quando se falava em renovação, né, sob a inspiração do Mestre Jesus, não se amoldem ao padrão deste mundo. O que ele quis dizer com isso? Nós precisamos renovar o nosso espírito de acordo com o nosso entendimento. Muitas vezes nós estamos cercados por outros pensamentos, né, tantos outros pensamentos, tantas outras pessoas pensando de forma diferente que nós acabamos muitas vezes indo, como a gente diz, né? Deixa a vida me levar, e realmente leva. Se a gente não prestar atenção nesse processo todo, nós acabamos nos deixando levar por outros pensamentos que não são os pensamentos ideais para que haja a renovação. E aí não acontece nada. Pelo contrário, muitas vezes a gente pode até ser prejudicado na forma de pensar e na forma de agir. Porque tudo tem, né, é uma via de mão dupla. Vai e volta. Tá? Então o pensamento está lá em Efésios. Renovai-vos, pois, no espírito de vosso entendimento e vestivos do homem novo, que foi criado segundo Deus. Então novo, de novo, renovação, renovar. Temos que nos renovar constantemente. Isso tudo, não sei que alguém já leu aquele livro do Hamed. Já leram? Está ali, né? Renovando atitudes. É o nome do livro. Eu até peguei esse tema pensando no livro, porque o livro é muito interessante. Quem não leu, leia. Ele nos traz ali abre uma porta interessantíssima com relação a exatamente isso. Se a gente quer se renovar. Se não quiser, não adianta. Aí não tem quem nos force a fazer nada. Porém, não, eu preciso. É um novo ano, como eu disse. É todo aquele clichê do ano novo. Mas então eu preciso, em determinado momento, focar então numa renovação. Não precisa esperar o ano começar. A renovação pode ser a qualquer momento, né? Pode ser em junho, julho, setembro. Pode ser agora. Mas eu preciso que caia a ficha. Eu preciso me conscientizar que eu tenho que mudar. Eu preciso mudar, eu preciso renovar. E essa renovação tem que sair de dentro de mim. Não adianta eu dizer para vocês, vocês têm que se renovar, né, intimamente. É a tal da reforma íntima, né, que a gente fala tanto também. Não adianta eu falar isso para você, mas isso não cair no consciente, de se conscientizar de que realmente é necessário esse processo de mudança. Renovar, edificando nossos valores morais na renovação de verdadeiras e ainda muitas vezes desconhecidas potencialidades e capacidades que nós temos. Nós somos capazes de muita coisa e não sabemos.
Hoje o nosso cérebro, praticamente, a gente utiliza aí 10%, 15% do que nós somos capazes de pensar e de fazer. Então nós não utilizamos as nossas potencialidades totalmente. Nós temos muita coisa adormecida dentro de nós que podem ser colocadas para fora. A gente precisa buscar isso aí. E não tem idade para isso. Não tem idade. Não é do mais novo, não. Não tem idade. A qualquer momento da minha vida, da minha existência, com 20, com 30, com 70, com 80 anos, eu posso buscar potencialidades e colocar em prática para que haja, ou para que auxilie esse processo da minha renovação, porque não é o corpo que eu estou querendo renovar, é o espírito. E o espírito não tem idade. Então eu posso ter 80, 100 anos e estar renovando o meu espírito, buscando um progresso para a próxima. Eu já estou me preparando para voltar melhor. E a gente não leva isso em consideração. A gente acha que é uma vida só, que vai viver aqui, vai acabar, morreu, deu. Não, não é. É isso que muitas vezes falta, é essa conscientização que muitas vezes nos falta de entender que a nossa vida vai seguir. Então nunca é tarde para a gente iniciar esse processo de renovação. Porque lá na frente, depois, a gente vai, claro, a gente não vai saber, não vai lembrar, a gente não lembra das existências passadas, né? Mas se eu tiver consciência disso, eu quero ser um ser humano melhor na próxima existência. Então que eu comece agora. Independente de eu saber ou não quem eu vou ser, o que vai acontecer, não. Eu sei que lá na frente vai depender do que eu estou fazendo hoje. Então que eu faça algo em prol da minha existência futura. Certo? O espírito precisa renovar-se constantemente, fugindo da rotina paralisante por meio da absorção de valores novos, intelectuais e morais, através do estudo e da prática do bem. Senão, cairá no desequilíbrio, na perturbação e na enfermidade. Aí já entra uma outra história, né? Isso foi Kardec que disse, né? Entra numa outra história quando ele fala, senão eu vou cair em desequilíbrio, eu posso sofrer perturbações e eu posso acabar enfermo. O que é isso? O que é isso aqui? Essa última frase aqui. Quando é que eu caio em desequilíbrio? Quando é que eu fico perturbado e quando é que eu fico doente? Quando eu estou em processos de influência espiritual, concorda? Se eu deixar que a influência espiritual do espírito A, do espírito B, ajam sobre mim, eu me desequilibro, eu me perturbo e eu posso adoecer. Então todo esse processo de renovação também é importante para que a gente crie um anteparo para evitar esse tipo de perturbação que pode ocorrer, sim, se nós não nos equilibrarmos espiritualmente. Certo? Somos instrumentos das forças com que nos sintonizamos. Podem ser edificantes ou perturbadoras. Cada um emite com os sentimentos raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Eu posso sintonizar com entidades edificantes ou entidades perturbadoras. Sempre. Todos os minutos, todos os segundos das nossas vidas, nós estamos à mercê dessas interferências. Todos nós, toda a humanidade está colocada e pode sofrer influenciações edificantes ou perturbadoras. Isso vai depender do quê? Para que eu sintonize com entidades edificantes. O que eu tenho que fazer? E quando eu caio
e eu sintonizo com entidades perturbadoras, o que eu tenho que fazer? É o tempo todo isso, a gente fala isso sempre aqui também, né? Nós estamos sempre disponíveis para as interferências, boas ou ruins. Precisamos entender isso e criar, como diz ali, um anteparo para isso. Cada um emite com os seus sentimentos raios específicos e vive nessa onda com a qual eu me identifico. Então o pensamento ele vai, ele volta, como eu disse, é uma via de mão dupla. O que eu penso eu atraio, o que eu penso eu emito. Então esse pensamento é o principal agente dessa renovação que nós estamos propondo. Ou seja, modificar esse pensamento de uma forma que eu passe a interagir com as entidades superiores, com as entidades edificantes, para que então eu não corra o risco de fazer com que esse mesmo pensamento me traga interferências perturbadoras. Certo? Deu para entender a importância que tem o pensamento hoje, sempre teve, né, nas nossas vidas? Então, passemos renovando as nossas atitudes, principalmente renovando ou modificando os nossos pensamentos. A vida é um eco. Verdade. Vai e volta. Está escrito lá dentro, com as letrinhas bem pequenininhas e ruins de enxergar: se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. A cada um segundo as suas obras. Jesus nos disse isso, né? Acontece conosco aquilo que nós, muitas vezes, provocamos. Nós somos os causadores das nossas benesses ou das nossas tristezas. Depende de nós atrairmos as coisas boas, ou depende de nós também atrairmos as coisas não tão boas. Renovando atitudes ainda, diz respeito a 4 itens que nós precisamos prestar atenção. Primeiro, julgamento. Tentar não julgar os outros de forma alguma. Antes disso, tentemos olhar para nós mesmos e descobrir o que temos dentro de nós. Somente poderemos nos reabilitar ou reformar até onde nós conseguimos nos perceber, nos compreender. Conhece-te a ti mesmo. Já ouviram essa frase? Conhece-te a ti mesmo. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber, eu preciso evitar o julgamento alheio e olhar mais para dentro de mim. Eu preciso me conhecer melhor antes, né, de fazer qualquer tipo de julgamento alheio. Segundo, a felicidade. A nossa felicidade será resultado direto de nossas atitudes vivenciadas no nosso caminho. A busca da felicidade é um trabalho constante na busca do autoconhecimento. Cada um de nós é responsável somente pela sua felicidade. E esta se refletirá ao nosso redor. A felicidade ainda não é deste mundo, como disse, né? A felicidade não é deste mundo. Que tipo de felicidade não é deste mundo? A felicidade plena, total. Nós temos hoje neste mundo a felicidade relativa. Relativa. Podemos buscar a felicidade relativa? Sim, podemos. A plena, ainda não. A plena é dos espíritos mais evoluídos. Nós ainda passaremos por percalços, por tristezas, ou seja, nós ainda teremos que enfrentar uma série, né, de provações, de provas e provações, de expiações, que talvez não nos dê essa felicidade plena. Porém, nós podemos sim buscar uma felicidade relativa ainda, neste nosso mundo que vivemos hoje. Então a felicidade é o segundo tópico que nós precisamos destacar nesse caso. Terceiro, deveres. Nosso maior compromisso é desenvolver nossa individualidade. Nós nascemos espíritos únicos e assim seremos sempre. Devemos descobrir os nossos reais deveres. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Temos deveres para conosco, temos deveres para com o próximo, temos deveres para com a família, temos deveres para com a pátria. Ou seja, nós temos uma série de deveres que nós precisamos também
cumpri-los. Faz parte desse processo todo, né? Da mesma forma que nós temos direitos, mas aqui, para nós, nesse processo todo de renovação, nós precisamos olhar os deveres, o que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer, o compromisso que nós assumimos lá em cima, antes de voltarmos para cá. Esse compromisso é um dever nosso de cumpri-los. Se eu assumir um compromisso, que eu cumpra. E até mais que o compromisso é o comprometimento. Compromisso, como eu sempre falo, compromisso a gente cancela, adia. Comprometimento não. Se eu me comprometer com uma causa, eu vou estar realmente dedicado a ela. Se eu me compromissar com essa causa, eu posso, vou cancelar esse compromisso, outra hora eu vejo. A partir do momento que eu estou comprometido, aí é diferente. O comprometimento é muito mais importante que o compromisso. Então, vamos dar um pouco mais de atenção aos nossos deveres e ao compromisso que nós fizemos lá em cima ao comprometimento que nós tivemos lá em cima antes de reencarnarmos. Responsabilidades. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida. Somos. Não tem ninguém que seja responsável pelas coisas que acontecem conosco, senão nós mesmos, né? Assumir nossas responsabilidades é um passo decisivo para a nossa maturidade espiritual. Nós somos arquitetos do nosso destino. Nosso presente é que determina o nosso futuro. Então, o que nós fazemos aqui hoje é o que vai determinar o que vai acontecer conosco lá na frente, no nosso futuro. Então, nós somos arquitetos do nosso destino. Nós é que construímos. Então, se eu quero um futuro melhor, que eu trabalhe melhor no presente. Que eu faça um presente melhor para que o futuro também seja melhor, né? Então, essas responsabilidades precisam ser assumidas enquanto espíritos, gente. Eu não estou falando de compromisso, de responsabilidade, de comprometimento, é enquanto espíritos. E nós temos essas responsabilidades enquanto espíritos. Não é a responsabilidade que eu tenho no trabalho, na família, são responsabilidades, mas o espírito precisa estar comprometido com determinadas responsabilidades, como eu disse, que eu já adquiri. Não tem como eu desfazer. E tem muita gente que vem para cá, que se comprometeu lá em cima em fazer determinadas coisas para poder progredir, chega aqui, se depara com uma situação completamente diferente, aleatória, e não cumpre. Não cumpre o que se comprometeu. E aí? O que acontece? Desvia-se do caminho. Nós temos opções, diversas opções aqui na Terra. Diversas. Caminho A, B, C, D, E, e assim vai. E a gente veio para seguir o caminho A. Mas aqui eu chego aqui, o caminho B é melhor. Mas aqui eu posso me dar bem. Mas aqui acho que eu vou ter uma certa vantagem e eu vou desviando da rota. Pronto. Acabou o comprometimento que eu tive lá em cima e eu já comecei a quebrar a minha trajetória. E aí vai demorar muito mais tempo de eu chegar lá na frente. Se eu focar no meu comprometimento, eu vou numa linha reta, eu chego muito mais rápido ao objetivo. Caso contrário, eu vou aqui, Enquanto uns atingem o objetivo mais rápido, porque traçaram e cumpriram aquilo que se comprometeram, eu vou quebrando a cabeça, batendo a cabeça na parede, eu vou caindo várias vezes até que eu desperte, que me conscientize de que eu estou errado. Assim eu não vou chegar a lugar nenhum, ou vou demorar muito mais tempo para chegar. Então, responsabilidade. Eu preciso entender que eu tenho responsabilidades enquanto espírito que foram adquiridas no plano espiritual antes do meu retorno à vida no corpo. Certo? As coisas à nossa volta não mudam. O que muda é o nosso olhar sobre elas. E é verdade. Vai gerando em nós um novo pensamento, um novo sentimento e uma nova atitude. A forma de como nós, hoje, por exemplo, talvez para alguns, já façam vocês mudarem a forma de encararem, a vida que estão levando.
Realmente eu preciso então modificar algumas atitudes, modificar alguns pensamentos, melhorar aqui, melhorar ali, ou seja, já muda a forma de como eu vou enxergar, né, essa trajetória de vida que eu preciso imprimir para que eu possa então sair daquela, né, daquela ociosidade que muitas vezes nós estamos e buscar melhorar. Este ano, se nós tivéssemos 1 segundo a mais no nosso tempo, né, o que nós podemos fazer em 1 segundo? Mudar um pensamento. E aí inicia tudo. A mudança do pensamento leva 1 segundo. Eu posso em 1 segundo modificar completamente aquilo que eu estou pensando, né, para que eu modifique todo um processo de vida. Então eu preciso só de 1 segundo. Que na realidade esse segundo ele é no sentido figurado, né? É um despertar. Eu preciso despertar, eu preciso compreender, eu preciso entender, eu preciso saber que eu posso. Então, que eu faça, né? E para nós irmos encaminhando para o final, existem outros assuntos relacionados com a renovação, né, do nosso eu. Conhecimento, eu preciso conhecer, eu preciso buscar o conhecimento. Vocês estão aqui dentro hoje, estão fazendo isso, buscando conhecimento. Se um pouquinho do que eu estou falando aqui entrar na cabeça de vocês e fazer com que vocês pensem de forma diferente, realmente eu já me dou por satisfeito. Então esse conhecimento que nós adquirimos o tempo todo, né, interagindo nos cursos, nas faculdades, nas escolas, são conhecimentos. Conhecimento do dia a dia, da vida, da conversa informal, tudo isso agrega conhecimento. Perdão e auto-perdão. Não preciso fazer aqui, né, dizer que o perdão hoje talvez seja uma das características mais importantes do ser humano. Saber perdoar. Nós não sabemos. Muitos de nós não sabem perdoar. E muitas vezes também não sabe se perdoar, que seria o auto-perdão. Se perdoar por algo que fez, aí fica com aquele remorso, fica com aquele sentimento ruim e acaba não conseguindo se perdoar por alguma coisa que fez, e esse remorso, esse pensamento, muitas vezes, ele nos prejudica, porque ele abre portas também para os processos obsessivos, né? As verdades, as aparências, né, a preocupação com o tempo, com o trabalho, com o amor, com o sofrimento, a evolução, ou seja, uma série de outros fatores que influenciam essa caminhada que nós, né, tanto nos propomos fazer e muitas vezes não fazemos. A família, os relacionamentos, os vícios, as nossas fraquezas, os impulsos, o desapego, nós não sabemos ainda nos desapegar de muitas coisas, né? As insatisfações que nós carregamos hoje dentro de nós, nós somos muito insatisfeitos ainda. A gente parece que nunca está satisfeito com as coisas, né, que nós temos, que nós adquirimos, que nós somos. A gente quer sempre mais no sentido material, que é o que mais influencia negativamente. É a busca constante pelo material, e nós esquecemos do espiritual. Nós precisamos do material? Precisamos, mas nós temos que saber equilibrar essa balança. Eu não posso abrir mão do espiritual em detrimento, né, ou em prol do material. Não posso. Da mesma forma, se eu focar só no espiritual e deixar lá, né, as necessidades básicas materiais de lado, também não vai adiantar. Eu posso ser muito evoluído, mas eu preciso ainda, porque eu ainda tenho matéria. O dia que eu for perfeito, eu não preciso mais da matéria. Aí sim. Aí eu foco somente nos bens espirituais. Mas enquanto eu estou na matéria, eu preciso equilibrar. Equilíbrio, né? Então, essas insatisfações, desapegos, a gente precisa entender que nós ainda somos seres imperfeitos. E a imperfeição nos traz tudo isso aí. A imperfeição é que nos dá uma série de desafios, de propostas, né, de se melhorar, de corrigir essas imperfeições. Ame mais, beije muito, chore com vontade, aí tem uma série de, né, ore, viva.
Então eu peguei esse slide aí que ficou... são frases que nos empurram para frente, né? E apagam, muitas vezes, aqueles pensamentos que nós temos ainda, que nos seguram, que nos impedem de dar o primeiro passo. Então eu sempre digo também, pensem de forma positiva. Ah, mas é difícil, eu tenho problemas, eu estou doente, eu tenho problema na família. Pensem de forma positiva. É mais fácil passar pelo problema pensando positivamente do que pensando negativamente. O problema vai permanecer ali. Então que eu encare esse problema de uma forma mais incisiva, mais positiva, para que eu tenha então o amparo da espiritualidade superior para vencer esses problemas. Nada é para sempre, né? E para encerrar, fica o pensamento desse próprio autor, né, o Hamed, que diz o seguinte: felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, é antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Também está lá no livro Renovando Atitudes. Se alguém tem alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Certo? Então, obrigado pela atenção de todos. Antes, pode